E atendimento domiciliar. Telefone WhatsApp 19991114640 ou acesse o site www.rodolfopinheirofisio.com.br. ZYU 728, canal 215, operando em 90,9 MHz. Paraíso FM, Nova Odessa, São Paulo. Augusto Brinquedos e Roupas, com uma enorme variedade de brinquedos nacionais e importados, sempre recebendo novidades e roupas do bebê ao juvenil das melhores marcas, com excelente qualidade, com a melhor forma de pagamento. Augusto Brinquedos e Roupas, Rua Rio Branco 444, Centro, ao lado do Correio. Telefone 3466-2256, WhatsApp 993498377. Augusto Brinquedos e Roupas. Uma dica boa e imperdível para seu almoço, com uma comida caseira com aquele sabor maravilhoso. Claro que é o restaurante Seu Almoço, aberto de segunda a sábado. Seu Almoço te oferece um cardápio diferenciado, com muita qualidade e pratos especiais. E toda quarta e sábado, uma deliciosa feijoada. Atendimento industrial, comercial e residencial. Entrega em todos os bairros. Use o aplicativo para agendar, prove essas delícias. Receba o cardápio todos os dias. Chame no WhatsApp 19 99966 5612 ou 19 3476 2241. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Estamos começando aqui pela Paraíso FM, mais um sábado interativo ao vivo também lá no Facebook da rádio, Rádio Paraíso FM. É sim, agora além de nos ouvir pela 90.9 ou pelo aplicativo nas lojas virtuais aí do seu smartphone, você pode também nos assistir lá no Facebook da rádio. Claro que é sempre bom lembrar, né, que no Facebook tem um delayzinho, um pequeno delay, mas é uma qualidade excelente de transmissão. Você pode nos assistir também, tá bom? E hoje, como já está virando tradição, sempre no final de cada ano a gente recebe ele aqui, acho que já é o terceiro ano consecutivo que a gente faz isso, que é o Thiago Beroco, que é um advogado especialista em direito trabalhista, e ele vai nos atualizar aqui durante as 2 horas de programa sobre a legislação trabalhista, que vem mudando, a visão que ele tem sobre diversos assuntos. Você que está aí em casa ouvindo a gente está acompanhando, né, que tem várias discussões sobre esse tema quentes aí no Congresso, várias coisas sendo discutidas, possíveis mudanças, por exemplo, na mudança na redução da jornada sem redução de salário, também no fim da escala 6x1, transição para outra escala, né? Tem várias propostas de qual vai ser a nova escala adotada, e o Thiago vai estar falando sobre tudo isso com a gente. Vamos estar falando também sobre a chegada da inteligência artificial aí no mercado de trabalho, que eu gosto sempre de tratar desse assunto. Já tratamos, inclusive, aqui a última vez que ele teve. Quando teve aqui o Jair também, que é do sindicato, a gente tratou sobre esse assunto também no começo do ano. E agora vamos atualizar aqui, porque tem bastante coisa acontecendo, e essa é uma pauta viva, né? Essa é uma questão viva, uma questão que se modifica o tempo todo. Então, Thiago, queria começar te agradecendo mais uma vez aí por você aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez, e espero que a gente possa levar informação de qualidade para a população que está nos ouvindo, que é o primeiro compromisso de uma rádio comunitária como a Paraíso FM. Renato, boa tarde a todos que nos ouvem. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui e conversar um pouco, bater um papo, né, sobre os direitos trabalhistas. Sim. Estamos aí, vamos lá. E também a gente vai conhecer um pouquinho, também para quebrar um pouco da formalidade, um pouquinho da vida pessoal deste cidadão. Até o momento que a gente vai saber os gostos musicais dele, série, filme, essas coisas. Não, quem vai responder é você. Cuidado com as perguntas. É o autocomprometimento que eu não sou responsável. Viu, Érica? Eu não sou responsável por qualquer dano conjugal que passa. Brincadeiras à parte, vamos começar aqui. Queria que você começasse se apresentando, então. Quem é o Thiago Beroco? Vamos fazer aquela coisa. Thiago Beroco por Thiago Beroco. Então se defina você mesmo. Renato, eu acho que
Na verdade, eu sou uma pessoa apaixonada pelo direito do trabalho e mais do que isso, apaixonado pela luta em defesa dos trabalhadores. Né? Tudo, claro, com moderação. E isso tem a ver com a minha história de vida. Né? Eu fui trabalhador metalúrgico e dentro da empresa metalúrgica eu vi ali muitas situações em que eu acreditava que a gente poderia melhorar. Né? Foi isso, inclusive, que me levou a se aproximar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, posteriormente do sindicato, e aí comecei a ter interesse pelo assunto, fui estudar, fiz o curso de Direito, passando no exame da ordem e acabei advogando basicamente nessa área, que é a área do direito do trabalho. Né? E hoje, em específico, também, e principalmente minha atuação, basicamente para o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. Então, quem é o Thiago Berocco? O Thiago Berocco é um advogado que defende os direitos dos trabalhadores. Você se definiria assim, em poucas palavras? A princípio, sim. Né? A princípio, sim. E há quantos anos você está com esse trabalho, né, voltado à defesa do direito do trabalhador? Quantos anos já? Então, como advogado há 12 anos. Há 12. Mas a questão das discussões sociais, né, aquilo que envolve os problemas da classe trabalhadora, aquilo que envolve os trabalhadores em si, desde muito jovem. Né? Eu estou com 38, desde os meus 15 anos, quando eu comecei a gente chama de militância, né? Quando eu comecei a discutir um pouco mais as questões sociais, isso se deu lá por volta dos 15 anos de idade, né? Depois eu participei de alguns agrupamentos políticos e foi. Então, vamos falar aí, eu entrei numa empresa metalúrgica aos 18 anos de idade, né? Ali eu permaneci um tempo. Vamos colocar que faz mais de 20 anos aí que nós estamos nesse debate. E o início da trajetória que você percebeu, assim, sua vocação, vamos chamar assim, né, para a defesa dos direitos dos trabalhadores, começou na CIPA mesmo? Então, você entra, a CIPA era a mão na massa, era um negócio prático. Foi Sim. ali onde eu vi mesmo as necessidades, né? Necessidades. Então, assim, ali que eu vi que o trabalhador que estava exercendo uma atividade, por exemplo, pegando peso, ele poderia adquirir um problema de coluna. E ali, como membro da CIPA, eu tive condições de poder intervir. Né? Mas foi bem antes, né? E por incrível que pareça, dentro de uma igreja. Foi na igreja que a gente começou a aprender um pouco sobre isso. Tinha uma vertente naquela época, isso no ano de 2003, já estava terminando já, né, essa vertente, que é a chamada Teologia da Libertação. Hoje, assim, por diversos motivos, infelizmente, eu acabei me afastando bastante da igreja, né, mas foi ali que a gente começou a ter fazer essa reflexão, que é a Teologia da Libertação. Né. Ali a gente, na Pastoral da Juventude, eu comecei a compreender como que era o sofrimento do povo, né, e que não é algo recente, é algo de milênios, né. Por milênios o povo sofre e por milênios o povo resistiu ao sofrimento. E essa resistência, essa luta, eu tive o primeiro contato, por incrível que pareça, foi dentro da igreja. Porque era muito comum, né? Hoje menos, talvez, né? Se formar dentro da igreja, assim, socialmente falando. Mas na época da nossa juventude, já que temos mais ou menos a mesma idade, era mais comum, né? Ter esses movimentos progressistas, assim, dentro da igreja do que hoje. Era mais, nós estamos aí na casa dos 40, eu tô quase, né? Eu ainda não. Eu também não, faltam alguns meses. Né? Mas nós pegamos, quem teve a oportunidade de participar nesse período, né? Período de adolescência, para a juventude, nós pegamos o finalzinho desse momento reflexivo. Né? Na década de 90, principalmente na década de 80, isso era mais forte. Né? Você tinha na Igreja Católica, eu estou falando da Igreja Católica, mas outras igrejas também faziam essa reflexão. Movimentos, né? Tinha esses movimentos. Né? Então você tinha na Igreja Católica a Pastoral Operária, né? Você tinha a Pastoral da Juventude, você tinha um pouco mais lá para trás a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária, a Juventude Estudantil. Todos esses movimentos dentro da igreja. Né? E hoje esses movimentos não estão mais organizados nas igrejas? A juventude agrária, a juventude estudantil, a juventude operária, a juventude universitária, né, que a gente chamava de JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, né? Tem a JIC. Que legal, né? Tem a JIC também. Esses movimentos eles deixaram de existir. A pastoral operária ela continua, mas com menos intensidade do que antes, bem menos. Bem menos. Ela existe. Poder de interferência, né? Porque a pastoral operária ela nasce num contexto em que você tinha um operariado
mais organizado. Você tinha uma hoje, classe né? operária muito grande, né? Hoje, por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é ser um operário, né? Os trabalhadores mais jovens, que já começaram a trabalhar, por exemplo, por aplicativo, com Uber ou com outras modalidades de prestação de serviço, né? Não é aquele conceito clássico de operário. Então a pastoral operária ela vai perdendo um pouco isso, porque também a classe trabalhadora mudou. Né? Os trabalhadores hoje mudaram. Antes era um contingente de trabalhador dentro da Volkswagen, contingente de trabalhador dentro da Ford. Isso acabou, né? Você tinha mais de 15 mil trabalhadores dentro dessas empresas montadoras. Hoje, a empresa montadora próxima a nós aqui, acho que a Honda, né, talvez seria a mais próxima, teria aí no máximo 1.500 trabalhadores. Mudou muito a realidade. Então, inclusive, essa vai ser uma das pautas mais à frente. A gente vai falar sobre como que está funcionando, né, na visão aí do sindicato e tal, e sua também, como é que está funcionando, ou deveria funcionar a organização dos trabalhadores hoje, né, porque como você falou, mudou bastante. Então, esses métodos de organização, formas de organização também mudam, né, porque se atualiza de acordo com a mudança do mercado, vai mudando também a maneira de você abordar, a maneira de você fazer o convencimento, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Claro, vamos fazer um papo, porque realmente é desafiador, viu? É desafiador. Eu imagino, porque as concepções mudaram, né? Hoje, nada contra, mas hoje tem, você falou, né, o pessoal que trabalha em aplicativo, tudo, que se entendem ou de fato são, de certa maneira, empreendedores, mas essa relação acaba se perdendo, é difícil, né? Sobre essa palavra é interessante depois a gente fazer esse debate aí, empreendedor, né? Empreendedor, isso é interessante para a gente falar sobre essa questão da uberização. É um debate bom para fazer. Dá um programa à parte. Mas dá para a gente dar aqui uma pincelada, né? Dá para a gente falar um pouco. Legal. E agora, pessoal, eu queria só, antes da gente continuar essa conversa bacana com o Beroco, dizer que você pode participar também. Mande a sua mensagem no 19991744010, tá bom? Manda aí sua mensagem. E lembrando que a gente está com a promoção de Natal lá do Sábado Interativo. Sorteio no próximo sábado, dia 20, aqui mesmo ao vivo dentro do programa. A gente vai sortear aí presentes especiais à nossa audiência, né, no último programa do ano. E quais vão ser esses presentes? Uma pizza salgada, tradicional, de 8 pedaços, presente lá da Vó Aurora, e um brotinho doce, de pizza doce, né, um brotinho, que vai ser sorteado para a mesma pessoa, para o mesmo ganhador ou ganhadora, tá bom? Teremos também um lanche, qualquer lanche do cardápio, a escolha do ganhador ou ganhadora lá do Samuca Lanches, e também um presente surpresa da doceria Doce Sonho. Esses 3 prêmios serão sorteados no próximo sábado, aqui dentro do programa mesmo, tá bom? No caso das pizzas do Vó Aurora, doce e salgada, para a mesma pessoa, tá? Pizza de 8 pedaços, mais o brotinho doce para a mesma pessoa, tá bom? E como que eu faço para participar? Manda seu zap lá para 19991744010, escrevendo a mensagem: eu quero participar da promoção de Natal. Pronto, aí é só torcer, você já estará concorrendo, tá bom? Pesquise as redes sociais dessas 3 parceiras que eu falei: Doceria Doce Sonho, Pizzaria Vó Aurora e também o Samuca Lanches, para mais informações, como diz que entrega, WhatsApp, cardápio, esses detalhes, tá bom? E no caso da Pizzaria Vó Aurora e também do Samuca Lanches, tem possibilidade de consumação no local, beleza? Então tá dado esse recado aí para você participar da nossa promoção de Natal. Agora são 1h22 e vamos seguir aqui a conversa com o Thiago Beroco, falando sobre direitos trabalhistas. Thiago, queria que você falasse agora um pouco pra gente. Claro que vai se estender ao próximo bloco, porque isso é uma questão um pouco mais, que acredito que deva ser um pouco mais elaborada, mas existem vários assuntos, como eu falei na abertura, que são quentes aí no Congresso, né, sendo discutidos, relacionados à questão trabalhista, como a redução da jornada de trabalho e o fim ou a transição. Prefiro falar da transição, porque vai sair uma escala, mas vai entrar outra. Então é mais uma transição do que um fim, né? Vamos dizer assim, da escala de trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual é na sua visão, como que se dá na sua visão e a importância que se tem esse projeto da redução da jornada de trabalho
e o que vai trazer de benefício aos trabalhadores e até para as empresas também, para como que o empresário pode enxergar essa questão na sua visão e quais os principais benefícios que vão trazer e a importância de um projeto como esse ser aprovado. Renato, olha, eu acho que primeiro, né, é sempre bom a gente lembrar que essa pauta de redução de jornada de trabalho, né, quando a gente fala do fim da escala 6x1, nós estamos falando também de reduzir um pouco a jornada de trabalho. Naturalmente, né? Que é uma jornada extenuante, etc. Essa sempre foi a principal pauta no mundo inteiro, de todos os trabalhadores. No início do século XVIII, principalmente lá na Inglaterra, na Europa, a jornada de trabalho chegava a ser de 16, 18 horas. Imagine você trabalhar 16 diárias, horas. né? Diárias. Você chegar para trabalhar cedo, ou quase amanhecendo, e sair de dentro da fábrica quando o dia já acabou. Você não viu o sol nascer e não viu ele se pôr. Ou seja, aquela história, você vivia para trabalhar e não trabalhava para viver, né? Vivia para trabalhar, exatamente. Então, começou aí um movimento entre os trabalhadores naquele período pela redução da jornada de trabalho. E é também o que levou a uma data que para a gente é muito importante no mundo inteiro, que é o 1º de maio. Alguns trabalhadores que fizeram ali um movimento em Chicago, aí, já nos Estados Unidos, né, eles acabaram sendo mortos, enforcados por conta desse movimento que eles fizeram, pedindo para que houvesse a redução de jornada de trabalho, né, que acabasse aquela grande quantidade de horas que Isso a gente está falando de que época? Sempre do início do século XVIII, XIX, né? Sempre nesse período. Sim. Sempre nesse período. Mas as lutas elas continuaram. Então, quando esse pessoal... Essa foi a principal luta, porque trabalhar menos é sinônimo de qualidade de vida. Um trabalhador, nesse período que eu estou te falando, tem um livro, chama História da Luta dos Trabalhadores Brasileiros, o autor é Vito Gianotti. Ele diz no livro, baseado em outras fontes, que a média de vida de um trabalhador naquele período, lá na Europa, era de no máximo 21 anos de idade. Meu Deus. É claro que não era só a jornada, mas também condições precárias. Essa também foi uma pauta aqui no Brasil, um pouco antes aí da promulgação da Constituição Federal em 88. Era já uma bandeira dos trabalhadores, porque aqui a jornada de trabalho era de 48 horas, o limite era de 48 horas. E em 88, com a promulgação da Constituição Federal, nós conseguimos aí uma grande vitória, conseguimos avançar para 44 horas. O Sindicato dos Metalúrgicos já há muito tempo tem levantado uma bandeira para que a gente trabalhasse menos de 44, trabalhasse 40 horas. E em várias empresas metalúrgicas, onde os sindicatos metalúrgicos atuam, nós conseguimos um acordo coletivo para reduzir a jornada de 44 para 40. Bom, agora surge aí um grande debate, ele não é desse ano, né? É um debate já do ano passado, de reduzir de 40 para 36 horas. Em paralelo, também o fim da escala 6x1. A escala 6x1 é um modelo, é uma jornada de trabalho em que você basicamente não descansa. É de segunda a sábado, seria, né? Não, é de segunda a qualquer coisa, né? Você trabalha seria um dia de descanso. Você trabalha 6 e folga 1. Trabalha 6 e folga 1, tendo obrigatoriedade de pelo menos um domingo no mês. Ela é tão ruim, por exemplo, na minha concepção, como aquela escala 12/36. Você trabalha 12 horas seguidas e fica 36 em casa. Mas na verdade você não fica 36 horas, né? Você está extenuado, você trabalhou 12 horas seguidas. Né? Você vai descansar, você vai cuidar da casa, é um dia, é basicamente um dia de descanso. Você trabalha um dia, descansa um dia, trabalha um dia, descansa um dia, trabalha um dia, descansa e não tem fim. Só que o dia que teoricamente você está descansando, você não está descansando. Não. Né? Você está com a sua vida ali. Não. Então assim, o debate do fim da escala 6x1, ele é de extrema importância porque nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de melhor qualidade de vida. E quando a gente fala de reduzir jornada, ou quando a gente fala de acabar com a escala 6x1, na verdade nós estamos falando o seguinte, olha, em outros países trabalha-se menos, a maior produtividade para o empresário
E aí que eu falo que também é bom pro empresário de certa maneira. O que claro. falta é visão, né? De muitos, mas... eu acho que assim, Mas- há alguns, poucos, né? Alguns poucos grupos econômicos que conseguem ter essa clareza, né? E falta um pouco aqui no nosso país olhar um pouco para a saúde do trabalhador e olhar um pouco para fora também. Tá dando certo lá fora. Então quando o pessoal fala assim, eu ouço muito, né, o pessoal de classe média alta, os empresários, né, as pessoas ricas, né, falando assim, mas as coisas para fora desse país é melhor. Bom, então vamos utilizar o que há de bom lá fora, aqui dentro. O que há de bom lá fora? A redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1. Isso é bom. Inclusive isso acontecendo em muitos países capitalistas lá fora. Extremamente capitalistas. Nem são países comunistas. Não tem nada de ou, comunismo, socialismo. Não, nós estamos falando de país extremo berço do capitalismo. Estamos falando lá quando a gente falou do início do século XVIII, que nasce aquele operariado que trabalhava 16 horas por dia, trabalhava isso porque estava nascendo ali o sistema capitalista. Esses países são os países que hoje os trabalhadores exercem uma atividade com uma jornada menor, eles trabalham menos, produzem mais e é onde há uma alta lucratividade. Então, as pessoas têm mais tempo de convivência com a família, conseguem, portanto, produzir mais, trabalhar melhor, adoecer menos, porque um ambiente de trabalho em que você só trabalha, em que você vive para aquilo, né? Uma condição de vida em que você só trabalha, é óbvio que você vai adoecer. E se você adoecer, você vai se afastar. E se você se afastar, você não vai produzir. Se você não produzir, o patrão não vai ter lucro. Então, é um negócio meio que lógico, né? É um negócio meio que lógico. É importante. Eu vi uma... Posso continuar? Aqui? Pode. Senão eu começo a falar, não paro mais, né? E aí nós não estamos falando só de direito, né? Nós estamos falando de conjuntura, né? Estamos falando de tudo. Eu vi uma... Independente da concepção política de cada um, mas assim, eu vi o Lula dando uma entrevista, né? Não sei se era na Volks, eu não sei, para um grupo de empresários. Ele estava dizendo o seguinte, olha, lá no início da década de 80, o pessoal trabalhava uma jornada enorme. Trabalhava-se muito quando a empresa se instalou ali. Trabalhou-se muito, com um grande número de trabalhadores. Hoje diminuiu e é um avanço na tecnologia, com condições de se trabalhar menos, e infelizmente os trabalhadores ainda estão exercendo a mesma jornada daquele período. Ou seja, não tem o menor sentido, né? Não faz sentido? Você falou da lógica agora há pouco. Isso não tem também a menor lógica, né? Não, porque se nós temos tecnologias, as tecnologias estão aí, elas têm que servir para beneficiar o patrão, que vai ter uma lucratividade maior, mas também aqueles que produzem a riqueza, que são os trabalhadores. Isso é necessário. Renato, eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, né? Essa primeira rodada aqui nossa de conversa. Isso para os trabalhadores que estão nos ouvindo. Você vê que a redução da jornada de trabalho que aconteceu no mundo e que também aconteceu no Brasil e que hoje está em debate lá no Congresso é fruto da luta e da organização dos próprios trabalhadores, do povo. Sim, então, se a gente quer avançar em algum direito, nós precisamos nos mobilizar, seja nas redes sociais, seja na rua. Mas o que isso tem a ver com direito? Tem tudo a ver com direito. Quem faz direito, quem cursou direito, sabe que existe as fontes do direito do trabalho. Existem fontes do direito. E uma das fontes do direito do trabalho são as fontes heterônomas. O que são fontes heterônomas? Autônomas. As autônomas e heterônomas. As autônomas são aquelas que fazem surgir o direito. Autônoma significa que parte dos próprios trabalhadores. São os trabalhadores reivindicando e eles fazem nascer o direito, eles fazem nascer a lei. Então, se a gente quer reduzir a jornada ainda mais, há necessidade da gente continuar se mobilizando. Maravilha. Conversa está muito boa, mas eu sou obrigado agora obrigado a chamar o intervalo e já a gente volta com mais Thiago Beroco para vocês.
Carol Modas. Roupas e calçados, adulto, infantil e senhoras. Rua Rio Branco, número 1045, Jardim Santa Rosa, Nova Odessa. Telefone 3466-1813. Carol Modas. Aqui é bem melhor. Paraíso FM 90.9. Consultório Dr. Rodolfo Pinheiro. Fisioterapia totalmente individualizada. Flexibilidade de horário e excelente localização. Rua 13 de Maio, número 40, Centro de Nova Odessa. Próximo à rodoviária. Atendemos fisioterapia ortopédica, neurológica, acupuntura e atendimento domiciliar. Telefone WhatsApp 199-9111-4640 ou acesse o site www.rodolfopinheirofisio.com.br. Neste final de ano, queremos abrir nosso coração e agradecer a cada cliente e amigo que caminhou com a gente. Vocês não foram apenas parte da nossa história, foram a razão de cada conquista. Obrigado por confiar na Pé Direito Modas. Que em 2026 a gente continue sempre com um pé direito rumo a novos sonhos. A loja Pé Direito Modas e Calçados te deseja um Feliz Natal e um feliz Ano Novo. Atenção, mulheres que gostam de andar bonitas. Chegou o Espaço Sorella Cabelo e Estética, com as melhores profissionais para cuidar de você. Avenida Ernesto Esproges, 1440, Jardim Éden. Espaço Sorella Cabelo e Estética, porque ficar bela faz bem. Faça seu agendamento agora mesmo pelo telefone 2217-8590. Músicas, notícias e promoções. A Paraíso FM tem pra você 90.9. Aqui é bem melhor. Estamos de volta, são 1h34 agora. E antes da gente continuar essa conversa com o Thiago Beroco aqui sobre direito trabalhista, só mandar os abraços aqui aos nossos apoios culturais, que é a galera que faz esse programa ser possível. A gente está há quase 9 anos no ar. Em janeiro do ano que vem a gente completa 9 anos no ar aqui na Paraíso FM. Então a gente agradece demais a cada um e cada uma desses apoios culturais, começando essa rodada com o pessoal do Espaço de Beleza Estética Pink House, a Laine e toda a sua equipe lá ligada com a gente. Obrigado pelo apoio. Lá você encontra o atendimento personalizado com agendamento feito de maneira online, remota, garantindo assim conforto e segurança. O espaço é destinado a mulheres de todas as idades. E se você ainda não conhece, precisa conhecer o espaço e todos os serviços que lá é oferecidos. Inclusive tem uma coisa muito legal lá, que é a possibilidade de você realizar muitos serviços, né? Ou seja, vários atendimentos de maneira simultânea, garantindo assim maior conforto e agilidade para você. Tem alongamento de fibra de vidro, maquiagem, limpeza de pele, entre outras opções, tá bom? Além disso, você encontra atendimento personalizado, individual, respeitando as diferenças e características de cada pessoa, além do espaço do café, frigobar à disposição sua e de seus acompanhantes e muito mais, tá bom? Acesse agora Laine com Y Lima ou Espaço Pink House para mais informações como horário de atendimento, endereço, valores e muito mais, tá bom? Obrigadão aí pelo apoio do Espaço de Beleza Estética Pink House ao Sábado Interativo. Eu agradeço agora também o pessoal da Stefano Mecânica Automotiva. Abração para o Stefano lá e toda a sua equipe. Lá você encontra especialização em vários assuntos relacionados a seu veículo, sem freio, suspensão, troca de óleo, carburadores, injeção eletrônica, motor de partida, alternador e motores em geral. E sabe o que é o mais legal? Lá eles têm equipamentos super tecnológicos que garantem assim diagnósticos precisos, indo direto ao ponto, direto ao defeito. Assim você economiza tempo e dinheiro, e eles, fazendo atendimentos mais dinâmicos, podem atender uma demanda maior de pessoas. Assim todo mundo sai ganhando, faz a diferença para todo mundo, tá bom? É isso. Você pode conferir agora o WhatsApp, chamá-los lá no WhatsApp para qualquer dúvida que você possa ter.
19 997 47 8286. Brigadão aí pelo apoio da Stefano Mecânica Automotiva ao Sábado Interativo. E agora, por fim, para encerrar essa rodada, agradeço também o pessoal da MC Calçamentos, Márcio, Sueli, família, sempre ligado com a gente. A MC é uma empresa aí que desenvolve um belíssimo trabalho na questão de reparos, reformas e consertos em calçadas. Você que está aí com calçadas precisando daquele cuidado, da troca, da reforma, você pode procurar o pessoal da MC, que eles vão ter o serviço que você precisa em preço justo e preço acessível. Também cuidam de limpeza de terreno. O serviço oferecido é completo, vai desde o pré até o pós-obra, tá bom? Contratou, combinou, eles vão preparar, executar e antes de ir embora vão deixar tudo limpo para você utilizar, tudo zerado, do jeito que você gosta. O pessoal da MC, eu garanto a qualidade de serviço com preço bacana. Chama eles no Instagram agora, é o @MC_calçamentos, e lá você vai encontrar fotos e vídeos de serviços já realizados, além de poder via direct ali solicitar o seu orçamento sem compromisso. Obrigado aí pelo Márcio, pelo apoio do Márcio, da sua família, pessoal da MC Calçamentos ao Sábado Interativo. Beroco, estamos de volta aqui, vamos retomar essa conversa. No fim do bloco anterior você falou bastante sobre a redução da jornada de trabalho, né? História muito bacana que você contou aí. E existe paralelo a isso, embora eu também concorde que as duas coisas fazem parte de um mesmo movimento, né? Que uma talvez não exista sem a outra, que é a questão da escala, né? Quando a gente fala de reduzir a escala ou de mudar a escala, a gente está falando também de certa maneira de mexer na jornada, né? E a proposta que está mais perto de ser aceita como uma alternativa da escala seria a 5x2, né? Aí, em vez de 6x1, 5x2. É isso mesmo? Como é que você e os sindicatos estão vendo isso? Isso é assim, claro que o ideal nunca é, porque tem que sempre estar se movimentando, mas essa é uma boa proposta, né? Sua visão já traz benefícios interessantes. Como que você vê a questão da 5x2? Então, Renato, veja, a escala 5x2 ela já existe, né? Que é você trabalhar 5 dias na semana e folga 2. E folga 2. É que assim, você acaba trabalhando um pouco mais, né? Durante a semana, ao invés de trabalhar 8 horas, você trabalha um pouco mais para poder compensar o sábado, para não ter que trabalhar no sábado, né? A ideia seria reduzir mesmo a jornada de trabalho. Existem várias escalas de trabalho, né? Existe a escala 5x1, 5x2, 6x1, 12x36. É que acho que o que eu tenho de entendimento da lei é que assim, seria substituir tudo que é 6x1 por 5x2, não é? E aí o restante continua flexibilizado, mas o 6x1 deixa de existir, né? Pelo menos o que eu entendo é isso. A ideia é que o 6x1 não deixa exista de mais. existir, E aí você vai ter que substituir ele por um outro modelo. Por um outro modelo, né? Aquele modelo 6x1 ele não vai mais não existir. Vai existir mais. Bom, pelo menos isso é o que nós desejamos. E entendemos também que é a discussão que está acontecendo, né? Em cima desse projeto. É o debate que está sendo feito aí no Senado, né? E agora na Câmara. A Câmara é um pouco mais... As coisas acontecem um pouco mais lenta e é um pouco mais difícil, né? Eu entendimento, assim, vendo o cenário hoje, parece que aquilo que tem um viés um pouco mais progressista, né? Acaba travando um pouco na Câmara. Por isso a necessidade da pressão popular, né? Se é algo que nos agrada, se é algo que a população entende que é importante, então quando esse debate ele ficar um pouco mais maduro, né? Quando ele for para a Câmara, nós vamos ter que fazer pressão, né? Vai ter que sair para as ruas, vai ter que utilizar as redes sociais, vai ter que demonstrar que nós queremos o fim da escala 6x1. Eu acho que uma escala ideal, né? Olha, e é desafiador falar isso e também ousado. 4x3. Trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Já existe esse debate. Sim, tem várias propostas, né? Sim. É que a 5x2 acho que ficou a mais viável do ponto de vista político, né? De se conseguir avançar em algo, né? Mas... É mais viável porque eles vão tentar colocar ali dentro daquilo que já existe hoje de limite de jornada de trabalho perante a Constituição Federal, que são as 44 horas, né?
Mas se a gente conseguisse reduzir a jornada, reduzir a jornada, daria pra gente trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. E veja bem, né? Não é também tanta coisa. E o trabalhador merece folgar. Claro. O patrão merece que o empregado trabalhe, produza, não falte. Inclusive o trabalhador tem que cumprir com as obrigações do contrato de trabalho. Né? O trabalhador tem que cumprir, assim como o patrão também. Né? O trabalhador tem que trabalhar, o patrão tem que pagar o salário. Mas se a gente puder melhorar para ambas as partes, quanto melhor, melhor. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha. Esse para mim é o caminho. Né? Então, esse debate do fim da escala 6x1, ele é extremamente importante, ele melhora a qualidade de vida dos trabalhadores e, indiretamente, aumenta também a produtividade, melhora a atividade econômica, né? Seja ela prestada na indústria, no comércio, prestação de serviços, tudo melhora, né? 6x1 é extenuante. Eu conheço muita gente aí, principalmente os trabalhadores mais jovens, né? Que fazem escala 6x1. Não tem vida, né? Não tem vida. Você trabalha 6 dias na semana, numa jornada longa, você chega acabado, você vai folgar um dia. E esse dia você não vai folgar, você vai dormir. Esse dia vai descansar. Você vai dormir o máximo. Não vai folgar. Você vai dormir o máximo que você puder. O máximo que você puder, porque você também não pode dormir tanto, porque você tem que arrumar a casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que fazer aquilo que não deu tempo de fazer durante a semana, porque você trabalha 6 dias, então ir ao banco, pagar uma conta. É claro que hoje, né, você tem aí o aplicativo, você consegue fazer muita coisa, mas tem muita coisa que você precisa fazer pessoalmente. E a pergunta que eu faço aí, quando é que você descansa de verdade? Quando é que tem um lazer? Que lazer não é dormir. Lazer é você poder passear, é você ter um momento com seus filhos, é você ter um momento para quem é cristão ou não, né? Mas ter o seu momento de reflexão, de oração, um momento em que você possa frequentar a igreja. Quando que se faz isso? Então, é uma questão de humanidade. O fim da escala 6x1 é uma questão de humanidade. Ela precisa acabar. E esse debate que começou com a deputada do PSOL, que agora ganhou, a Erika, né? E agora ganhou um corpo, ele é de extrema importância. Eu acho sim que existe a possibilidade da gente acabar com a escala 6x1 de uma vez, mas vamos precisar do povo, né? Vai precisar da população, porque há interesses contrários. Claro, muitos. Né? Infelizmente, o empresariado que financia muitas campanhas eleitorais, mas não pode financiar, o empresário não pode mais financiar, não pode mais financiar, né? Que financia muitas candidaturas, não vão permitir que os deputados votem a favor. E como que os deputados vão ter que votar a favor? Como que os deputados votarão a favor pelo fim da escala 6x1? Com pressão popular? Vai ser necessário sair às ruas. E veja bem, sair às ruas para o que realmente importa. Isso é de extrema importância para a vida da população. E beneficia a todos, né, de certa maneira, porque diz respeito a todos, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras e também ao empresariado, porque como a gente falou, embora exista uma grande parcela que não tem essa consciência, né, do empresariado, mas traz benefício para eles também, né? Porque o serviço oferecido, o trabalho oferecido é de maior qualidade, né? A pessoa está mais descansada, está com a mente melhor, então vai oferecer um serviço de maior qualidade também. Então, maior qualidade evita os riscos de acidente. Evita os riscos de acidente. Volta a falar, parece cansativo. O cara fica falando sempre a mesma coisa, mas é uma questão de saúde também. É necessário. Se você não está cansado, se você está atento, quem faz 6x1 e trabalha dentro da indústria, a depender da atividade que faz, ela é muito perigosa. Então, você manipular uma ponte rolante, né, você precisa de atenção. Se você está extenuado, se você está cansado, a probabilidade do acidente ela é grande. E lembrando também que o cansaço não é só físico, né? É um cansaço mental também, né? Porque igual você falou, existe a jornada extenuante e a escala extenuante, existe também os problemas que essa trabalhadora traz da vida, né? Da vida pessoal. Não sei se tem algum problema, né? Isso tudo somado, você vai levar o pessoal a uma exaustão extrema, né? Sim, exatamente. E é o que quer se evitar aí com o fim da escala
6 por 1. Você acha que alguma coisa vai passar, né? Do jeito que tá, não fica, porque a gente sente o clima. Tem hora que é irreversível. Assim. Não, talvez não seja o ideal, mas alguma coisa acontece. Eu sinto assim, pelo menos. Renato, eu tenho comigo que tem um sentimento. É. Né? Tem um sentimento hoje na população. De transformação nesse sentido, né? De realmente. Então, isso incomoda o Congresso. Porque são essas pessoas que é a população que vai votar nos deputados que estão lá. Né? E ano que vem é um ano eleitoral, né? Exatamente. Não sei se provavelmente essa mudança não passe esse ano. Ela seja votada para valer mesmo, ela seja sancionada, se for aprovada, ano que vem, né? Não acho que há tempo para discussão e aprovação esse ano. Não, né? Esse ano já está encerrando praticamente ano, mas tem que voltar ano que vem e nós temos que fazer de tudo para que ela seja aprovada, né? O quanto antes. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Existe hoje muita tecnologia presente. Você já falou, né, da fala do presidente lá tal, que mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, a jornada não diminui e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da visão que o sindicato tem, você como advogado, dessa questão, né, da entrada da tecnologia nos trabalhadores. O Jair, quando esteve aqui, falou que acredita que seja algo positivo na questão de auxiliar o trabalhador, principalmente a fazer serviços, né, que hoje são perigosos e tal, são danosos para a saúde das mais diversas formas. Como é que você vê essa questão da entrada da tecnologia no mercado de trabalho? Não só como uma ferramenta que auxilia o trabalhador, mas também talvez a longo e médio prazo na substituição da mão de obra, né, por robôs e tal, que é uma preocupação que todo mundo tem quando fala desse assunto. Como é que é a visão sua e do sindicato a respeito desse tema? Então, primeiro eu queria fazer uma observação que é a seguinte: nunca será possível substituir totalmente o trabalho humano por máquinas. Qualquer que seja o trabalho. Não será possível, não será possível. Né? Por máquinas, pela inteligência artificial, isso nunca será possível. Né? Pelo menos não nesse sistema que nós vivemos hoje. Não será possível. Sim. Sempre haverá necessidade de trabalho humano. É que o que falam é uma mão de obra bem menor, né? Vamos dizer. Hoje você precisa de 10 trabalhadores, você vai precisar de 2. É nisso que eu quero chegar. É nisso que se baseia, né, o debate. Aí você falou assim, a pergunta inicial que você fez é assim, como é que você vê? Você vê com bons olhos, né, a questão da inteligência artificial, a questão da tecnologia, o avanço, porque o avanço da tecnologia hoje está muito, tá assustador. Eu vejo com bons olhos, depende do quê? Da forma como aqueles que detêm os meios de produção, em resumo, os patrões, depende de como que eles vão utilizar isso. Então, se a gente fizer um resgate rápido, né, 20, 25 anos atrás, você ia ao banco e tinha aquele monte de trabalhador, aquele monte de caixa, né? Um monte de caixa, você só pagava as contas do banco. Hoje praticamente não existe mais. Eles foram, num primeiro momento, basicamente e paulatinamente sendo substituídos pelo caixa eletrônico. Perfeito. Hoje o caixa eletrônico, tem gente que nem sabe o que é, né? Porque faz todas as transações pelo aparelho celular. Então, a tecnologia, ela pode e deve ajudar, e acho que deveria ser esse o objetivo maior, né? Mas depende da forma como ela vai ser utilizada. Então, por exemplo, eu sou advogado e eu utilizo na minha rotina hoje o tal do chat GPT. Tem outros. Uso, tem outros, né? Tem o Gemini, tem que você gosta mais o do Notebook GPT. LM, tem várias ferramentas e elas otimizam o tempo. Então, assim, eu estou falando para mim, isso também vai servir para jornalistas, isso também vai servir para escritores, isso vai servir para quem trabalha fazendo relatórios, né? Para quem trabalha na frente do computador. A inteligência artificial ela é uma amiga, ela auxilia. Então, por exemplo, se eu preciso escrever um texto e eu preciso avançar um pouco, eu preciso fazer isso em 1 hora. Eu sei que eu vou levar 3 ou 4. A inteligência artificial me ajuda a fazer em 30 minutos. O mesmo serviço. O mesmo serviço. Ela me ajuda a fazer em 30 minutos. E o resultado fica satisfatório. Se eu souber dar os prompts são comandos, né? Se eu der os comandos corretos, adequados, ela não vai me substituir. Ela não substitui o advogado. Mas se eu der os comandos
adequados, ela faz um trabalho melhor do que se eu estivesse escrevendo. Muito melhor. Porque ela é uma máquina. Não tem erro de ortografia, gramática. Se eu der para ela, falar, eu quero que você faça, nesse caso aqui, uma impugnação, por exemplo, de laudo, o trabalhador se acidentou, entrou com processo, falou que a empresa tem que indenizar, o juiz vai nomear um perito para ir lá na empresa, vai ser feito um laudo. Aí vamos supor que o laudo veio ruim para o trabalhador. No laudo, o perito falou que a doença que o trabalhador tem não é do trabalho, mas eu tenho elementos no processo que demonstram que a doença é do trabalho. O que eu vou ter que fazer? Escrever, pegar todos aqueles elementos e falar para o juiz, olha, o perito errou, vou fazer a impugnação do laudo. O perito errou, isso aqui demonstra que o trabalhador se acidentou lá dentro, nós temos a CAT está dizendo isso. Eu vou ter que fazer isso manualmente, isso é um trabalho bem demorado, cansativo. Eu tô cansando só de te ouvir falar. Umas 3, 4 horas para ele ser feito bem feito, né? Para ele ser assim, bem feito. A inteligência artificial, se eu entregar para ela todos esses documentos, ela lê todos esses documentos, se eu falar para ela o que eu quero que ela faça, ela entrega para mim tudo que eu ia escrever, ela entrega em segundos. E fica bom o resultado. Fica. É claro que eu tenho que conferir, né? Eu vou fazer a conferência. Mas, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque a inteligência artificial ela pode facilitar a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você pega aí um grande escritório de advocacia. Dá tempo de falar aqui ou não? Dá. Você pega 5 minutos. Um grande escritório. Não vou nem levar tudo isso. Aí você pega um grande escritório de advocacia. Né? Você pega esses escritórios famosos, que tem vários advogados trabalhando. O que pode acabar acontecendo? O serviço que eu fazia em 3, 4 horas, eu consigo fazer em 30 minutos, 1 hora, com a inteligência artificial. O dono de um grande escritório de advocacia, na verdade, é um patrão, né? Ele é um empresário, o negócio dele é a questão jurídica. Ele vai conseguir diminuir a quantidade ao invés dele utilizar aquela ferramenta para otimizar, se ele utilizar para otimizar o tempo dos advogados, aperfeiçoar as petições, é uma coisa positiva, muito positiva, porque elimina o cansaço mental, pode diminuir a jornada de trabalho desses advogados, isso pode ser benéfico. Agora, se por outro lado ele falar assim, bom, com a inteligência artificial eu consigo produzir a mesma coisa com menos advogados, ele vai criar o desemprego. Então ele vai colocar um monte de advogado para fora. Aquilo que ele fazia com 20, ele vai fazer com 5. E essa é a grande preocupação que você tem. Exatamente. Né? E é legítima, né? Ele vai fazer aquele serviço, ele vai implementar lá no escritório dele a inteligência artificial. Aquilo que se fazia com 20 advogados, talvez ele consiga fazer com metade ou menos. E aí, os advogados que ficarem, eu estou dando um exemplo no caso dos advogados, mas nós podemos aplicar isso para levar para qualquer canto. Aquela quantidade de advogados que tinham uma esperança de trabalhar menos, né? De fazer uma jornada menor, de poder ter mais tempo, poder trabalhar mais, fazer algo mais com mais qualidade, agora ele vai estar sobrecarregado, porque ele vai poder fazer vários trabalhos que ele fazia de 4 horas, ele vai poder fazer vários de 1 hora. Isso eu estou falando para o advogado que trabalha para algum outro advogado. E nós podemos colocar isso em qualquer exemplo, outro... Então, para concluir aqui, eu digo o seguinte, a tecnologia ela pode nos beneficiar, mas tem que ter um pouco de humanidade. Ela pode ser benéfica para toda a população, mas não dá para aquele que é o dono dos meios de produção, aquele que detém o poder econômico, utilizar ela para ganhar mais dinheiro, para diminuir o custo da mão de obra, da força de trabalho. Se você utilizar a inteligência artificial com essa finalidade, o que vai acontecer é um desemprego ainda maior. Agora, volto a repetir, é impossível você substituir a força de trabalho humana por tecnologias. Você consegue, de repente, reduzir. Você pode reduzir, uma demanda que você faz com 10, você faz com 2. Mas eliminar é impossível. Né? Não vai eliminar. Você não vai eliminar. Isso não tem como, né? Então, por isso eu digo que ela tem que ser utilizada não é só com sabedoria, é com humanidade. E o que garante isso? Regulamentação a longo prazo, no futuro. Porque, tudo bem, aqui eu sou da seguinte opinião, generalizar qualquer coisa é estupidez, eu não faço isso. Mas existem os empresários com consciência e existem aqueles que só visam lucro. Esses que só visam lucro vão fazer isso que você falou. Vou trocar aqui porque se eu agora posso fazer com 2 advogados, por que eu vou fazer com 10?
E aí, para impedir que essa pessoa com essa visão faça isso, vai ser necessária a regulamentação, né? Eu não sei. Aí, assim, eu preciso refletir um pouco, porque eu não sei se regulamentar, e aí acho que a gente vai falar aqui sobre a questão dos trabalhadores em aplicativo. Sim, vamos. Assim, e aí entra nessa história da regulamentação. Acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu acho que os trabalhadores, eles precisam do que eles precisam, e não querendo adentrar lá, mas é de proteção. Inclusive proteção ao desemprego. Antigamente, Renato, dá tempo? 1 minuto, você consegue desenvolver? Consigo. Senão a gente vai pro fundo de garantia. Voltamos no outro bloco. Então segura aí, a gente Tá. volta no outro bloco. Ó, tá vendo? Tá manjando já nos ganchos aí, nós tá vamos vendo? voltar falando de proteção e FGTS. Mas o que o Boa. negócio tem a ver com o outro? Vou explicar. Bom, esse assunto é bom, interessa muita gente que tá ouvindo a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Thiago Beroco pra vocês. E eu vou utilizar esse minutinho que ele me deixou da bucha desse bloco para lembrar você a participar da nossa promoção de Natal. Participa lá, concorra a uma pizza doce, uma pizza salgada e um brotinho doce da Pizzaria Aurora. Concorra também um lanche do Samuca Lanches. Qualquer lanche do cardápio você poderá escolher. E também um presente surpresa da Doce Sonho. Para mais informações, vá no Instagram deles, esses 3 comércios que são parceiros nossos: Pizzaria Aurora, Samuca Lanches e também a Doce Sonho, para você saber cardápio, endereço, tá? No caso da Pizzaria Aurora e também do Samuca, existe inclusive possibilidade de consumação no local, tá bom? No Instagram deles você confere os cardápios, os preços e outras informações que você possa ter. Participe agora, garantindo a sua inscrição no 19991744010. Sorteio no próximo sábado, ao vivo aqui dentro do nosso programa, beleza? Daqui a pouco a gente volta com muito mais Thiago Beroco para vocês, pegando o gancho que ele deixou aí sobre a FGTS e proteção. Voltamos já. Aqui é bem melhor. 99,9. Os seus melhores momentos. Paraíso FM. ZYU 728, canal 215, 90,9 MHz. Rádio Comunitária Paraíso FM. Santa Luzia protege os meus olhos. Em Sumaré, missas na fé de Santa Luzia, neste domingo, às 7 horas da manhã e às 9h30 da manhã. Participe das grandes missas de Santa Luzia, celebradas pelo Padre José Cardoso. Esteja presente e receba a unção com a água benta de Santa Luzia em seus olhos. Paróquia Bom Jesus, a poucos metros do Shopping Popular e ao lado do viaduto da linha do trem em Sumaré. O Senhor Jesus vai te abençoar. Participe! Acesse agora e anuncie no site da Paraíso FM, o site de rádio mais completo e acessado de toda a região. Entretenimento, informações, promoções e muito mais. Amplie seus negócios. Acesse www.fmparaíso.com. Carol Modas. Roupas e calçados, adulto, infantil e senhoras. Rua Rio Branco, número 1045, Jardim Santa Rosa, Nova Odessa. Telefone 3466-1813. Carol Modas. Aqui é bem melhor. Apoio Cultural. Consultório Dr. Rodolfo Pinheiro. Fisioterapia totalmente individualizada. Flexibilidade de horário e excelente localização. Rua 13 de Maio, número 40, Centro de Nova Odessa. Próximo à rodoviária. Atendemos fisioterapia ortopédica, neurológica, acupuntura e atendimento domiciliar. Telefone WhatsApp 199-9111-4640 ou acesse o site www.rodolfopinheirofisio.com.br. 90,9. Aqui é bem melhor. Paraíso FM. Estamos de volta hoje conversando aqui com o Thiago Beroco sobre o direito trabalhista. Agora são 2h02, a gente vai ficar juntos até as 15 horas, tá bom? Tem muito mais assunto pra gente conversar. Antes, agora, só mandar aqui mais um abraço ao nosso apoio cultural, consultório do Dr. Rodolfo Pinheiro, que é nosso parceiro
desde o início do programa. Eu falei que a gente está completando 9 anos no início do ano que vem, né? Sábado Interativo do ano que vem, em janeiro, faz 9 anos no ar. O Dr. Rodolfo Pinheiro é um dos apoios culturais que estão com a gente desde o começo. Agradeço demais a ele pelo apoio e pelo suporte de sempre. Lá você encontra flexibilidade de horário com excelente localização. Fica ali na rua 13 de Maio, no centro, pertinho da rodoviária. O Rodolfo trabalha com a fisioterapia ortopédica, neurológica, tratamento de acupuntura, entre outras opções, tá bom? Você pode ter certeza que vai ser super bem atendido, com um profissional de muita qualidade, anos de experiência aí, oferecendo vários serviços na fisioterapia, atendimentos individualizados, que faz toda a diferença, além do atendimento domiciliar também, que é o atendimento que leva a fisioterapia para casa das pessoas, né, com mobilidade reduzida, com pós-operatório, que muitas vezes não podem ir até o consultório. O doutor vai com todos os protocolos de saúde aí exigido e vai com toda a segurança até a casa da pessoa realizar esse atendimento no conforto da casa da pessoa, com toda a segurança. Isso faz toda a diferença, tá bom? Acesse o site rodolfopinheirofisio.com.br. Lá você encontra direcionamento para Instagram, Telegram, Facebook e muito mais. Ou se preferir, chama no Zap para agendar a sua avaliação. 19 9111 4640. 19 9111 4640. Obrigado pelo apoio, Dr. Rodolfo Pinheiro, fisioterapeuta ao Sábado Interativo. 2h04, estamos aqui com o Thiago Beroco hoje e agora vamos falar sobre o gancho que você deixou, questão de segurança do trabalho e a relação que isso tem com o FGTS, né? O gancho que você deixou no último segmento. Na verdade era proteção. Ou eu me enganei, né? proteção. Não, proteção, que tá ali, né? Segurança, proteção. Quando eu digo assim, nós estávamos falando da inteligência artificial, sim, se isso precisava de uma regulamentação, não, e eu disse que os trabalhadores precisam de proteção. Proteção do quê? Proteção ao emprego. E eu só ia dar esse exemplo para a gente começar depois a falar de outros pontos, né? Mas veja bem, não existia o fundo de garantia. E o fundo de garantia não é uma conquista dos trabalhadores, né? A maioria dos direitos são. O fundo de garantia, em verdade, ele veio para substituir a garantia de emprego. Então, depois de um determinado tempo que o trabalhador estava registrado na empresa, dali para frente ele não poderia mais ser demitido. Tinha estabilidade. Então, você não podia ser demitido. Qualquer trabalhador, você não podia ser demitido. O que aconteceu foi que... salvo justa causa, né? Salvo justa causa, né? Óbvio, né? Então, assim, por motivos ali que estão no artigo que permitem a demissão por justa causa, o trabalhador poderia ser demitido. Agora, você não podia ser demitido. E aí, então, veio a proposta do FGTS. Okay? Quando você era contratado, a partir de então, você optava ou não pelo fundo de garantia. Quem optasse pelo fundo de garantia poderia ser demitido. Depois, hoje acabou. Né? Hoje não tem mais essa escolha. Não, hoje todo mundo recebe fundo de garantia. Então acabou a proteção ao emprego. Então quando você é demitido, você trabalhou 10 anos, 20 anos dentro de uma empresa, ao sair você vai pegar lá o fundo de garantia. Você vai pegar aquele valor mensal de 8% que o patrão deposita na conta do trabalhador. Quando ele sair, ele vai pegar aquele acumulado. Se for demitido, ele vai pegar aquele acumulado acrescido da multa de 40%. Ou seja, se ele ficou bastante tempo no trabalho, é um dinheiro interessante. Vai pegar. E há quem diga assim, então, mas o fundo de garantia é bom por isso. Porque se a pessoa ficou muito tempo na empresa, quando ela sair, ela vai ter um valor lá para receber. Então, o problema é que a maioria das pessoas hoje não ficam muito tempo no emprego. Há uma rotatividade. A tendência muito grande. É essa. Né? E o objetivo era esse, era você estar protegido. Então, fazendo aqui uma comparação, o que precisa? Precisa de regulamentação para a gente diminuir esse desemprego que pode vir a acontecer com o avanço das tecnologias? Eu não sei se é regulamentação, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que os trabalhadores precisam de proteção. Mas não é a regulamentação justamente que vai garantir essa proteção? Então, eu não sei. Por exemplo, e aí já podemos entrar no Podemos. Então você tem, por exemplo, os trabalhadores de Uber, né? O 99, os trabalhadores em plataforma, né? Tem o pessoal que trabalha
compro muito lá no iFood? É, Aqui não, pode isso. fazer propaganda à vontade, Não, mas eles não precisam de propaganda, são grandes. Né? Quem sou eu pra fazer propaganda Não da precisa de o iFood, o Mercado Livre, o pessoal que faz entrega lá pra Shopee, o pessoal que trabalha pro Vamos colocar todo mundo como trabalhador de aplicativo, trabalhadores que é de o plataforma, nome. né? O nome é os trabalhadores de plataforma. Sim, sim. Qual foi o debate que se teve? Que precisava de uma regulamentação. Ó, lembra bem do que você falou, né? Proteger não é regulamentar? Foi o que você disse. Eu acho que regulamentar foi uma proteger, pergunta, aliás, né? Não pode, regulamentar pode, né? Olha, eu entendo o seguinte, Renato, que a proteção para eles está na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, mas não tem como garantir CLT a eles sem regulamentar antes. É aí que está meu ponto. É aí que a gente entra num debate que a gente não queria eu tô fazendo fazer. aqui advogado do diabo. Pois é, exatamente. O que é um empregado? Existem... Uma coisa é trabalhador, outra coisa é um empregado. Então, até questões... Não é só a nomenclatura que é diferente, né? Tem diferenças mesmo. Jurídicas. Então, por exemplo, você tem o trabalhador eventual, você tem o trabalhador autônomo, você tem o trabalhador empregado. Eu vou pegar aqui duas diferenças, o autônomo e o empregado. Que são mais básicas. É o que geralmente dá um conflito e vai parar na Justiça do Trabalho. O trabalhador eventual também, que a turma chama de freelancer. Estou fazendo um bico. E todos eles têm o mesmo direito? Não, né? Os direitos são diferentes. Depende, né? Se tiver fraude, e é aí que eu quero chegar. É nesse ponto. Sim. Nesse ponto, olha, veja bem. O que é um empregado? Presta atenção nesse conceito. Sim. E o pessoal que está nos ouvindo. Sim. Empregado é aquela pessoa que tem hora para entrar, hora para sair, ele é subordinado, ou seja, ele responde para alguém, ali, tem um chefe, tem um patrão, tem um encarregado, tem um líder, tem um gerente, seja lá o que for. Ele responde para alguém, ele não faz as contas por conta própria. Tem alguém que manda nele, que atribui, que dá tarefas para ele. E ele cumpre. Então ele tem uma jornada, seja ela 6x1, 5x2, 12x36, ele tem uma jornada para cumprir. Ele tem um horário para entrar, ele tem um horário para sair, ele recebe ordens. E ao final do mês, da quinzena, da semana ou do dia, ele recebe um salário. Então, esse é o empregado. Esse é o empregado. O trabalhador autônomo é diferente. O trabalhador autônomo, ele não tem hora para entrar, ele também não tem hora para sair. Ele faz o horário que ele quiser. E é aí que vem a autônomo, de auto, né? Autossuficiente. Autossuficiente, É autônomo. Ele não responde para ninguém. Ele não tem alguém que manda nele, alguém que controla a jornada dele. Ele não tem um salário no final do mês. Ele é autônomo, ele recebe conforme a atividade que ele desenvolver. E ele não é subordinado a ninguém. Então ele não tem jornada, ele não é subordinado, tá? E ele não tem um salário no final do mês. Isso é um autônomo. Pode ser mais ou menos no final do mês, de acordo com as atividades que ele desenvolveu, né? Agora, existem situações que é assim: a empresa pega o cara para trabalhar, não registra. Então só que ele não registra e fala assim: olha, você é autônomo, tá? Ou você é PJ. Agora que está em moda isso. O que é o PJ, né? O que é esse PJ? Na verdade, o PJ é pessoa jurídica. Você constitui um CNPJ. Você constitui o CNPJ, abre lá um CNPJ e vai trabalhar. Eu já estou entrando até no debate do PJ. E aí, o que é o PJ? Em tese, o PJ é o trabalhador autônomo, porque o trabalhador autônomo, quando ele presta um serviço, ele entrega uma nota fiscal. Você entrega a nota para quem você prestou o serviço, para quem você prestou o serviço, a pessoa ou a empresa para quem você prestou o serviço vai te pagar. Então, o que as empresas estão fazendo agora, e que é o grande debate também, a história da pejotização. As empresas estão falando o seguinte: olha, porque para elas é mais barato. Você não vai ser CLT. Então, começando agora a criar um preconceito de CLT. Assim, você não vai ser CLT, tá? Você vai ser um PJ. Então, no final do mês você me dá uma nota. O PJ é um autônomo. Ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem recolhimentos
de fundo de garantia. Agora, por quê? Porque o PJ é um autônomo, é um trabalhador autônomo. Só que assim, para você ser autônomo, você não recebe ordens, você não tem hora para entrar e você faz o seu serviço. Só que no caso do PJ ele tem, né? Aí que nós chegamos. Então não é PJ, é fraude. Porque se você tem hora para entrar, artigo 9º da CLT, isso aí é nulo. Se você tem hora para entrar, hora para sair, você recebe ordens, no final do mês você recebe um salário, você não é PJ nem aqui e nem em lugar nenhum desse país. Você é um trabalhador empregado. Lembra que eu falei? Você seria o CLT sem os direitos garantidos da CLT. Então é fraude. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude trabalhista. Se você ingressar com a ação na Justiça do Trabalho e conseguir comprovar esse vínculo, que isso a gente chama de vínculo. Sim. Quais são os requisitos do vínculo? Né? A pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade, que é o salário no final do mês. Se você conseguir comprovar, você vai receber, o juiz vai condenar a empresa a pagar tudo que o patrão não te pagou. O PJ é algo recente? É uma moda que está acontecendo agora. Inclusive tem um debate que mas dá para caminhar em lei no STF. Foi garantido na reforma trabalhista? Não tem isso. Não tem isso. Então não é algo regulamentar, não, que aí entra naquilo que a gente estava falando. Não tem isso. Existe o PJ, assim, existe o trabalhador autônomo, mas o trabalhador... E aí esse é o problema. O STF, por exemplo, há entendimentos ali dentro do STF que essa modalidade de trabalho, ela pode sim existir da forma como é um empregado hoje, da forma como se aplica para o empregado. E não é. A gente não pode falar que isso aqui não é um microfone, isso aqui é um microfone. Então o STF, por exemplo, quer dizer, isso aqui não é um microfone, isso aqui é um celular. Por definição, ele está definindo que é um celular, mas não é. Se você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você recebe o salário, você é empregado. Se você é empregado, você tem direito a fundo de garantia, 13º, FGTS. Tá, mas o que isso tem a ver? E essa história do PJ tem a ver com a história do Uber e da proteção. É algo semelhante no sentido que é o seguinte. Você tem uma plataforma, que é a Uber, ou o 99, ou o Mercado Livre, seja lá a Shopee, seja lá o que for, que controla o trabalhador. Ele é controlado. Então, se ele não fizer ali algumas... Eu pedi um Uber. Tem algumas exigências. E se ele se recusar algumas vezes a pegar alguns passageiros, ele sofre uma penalidade. E aí ele fica sem poder trabalhar. Sim. Né? O motoboy lá, que trabalha por aplicativo também. Ele tem que se identificar. Tem toda uma obrigatoriedade que ele tem, uma série de regras que ele tem que cumprir. E no final da jornada... ele recebe um salário da jornada, não sei como é que funciona hoje, se recebe por mês, por quinzena. Ao final veja, ele pode não ter ali uma pessoa física, um líder, um gerente, um encarregado, seja lá o que for, controlando o trabalho dele. Mas a inteligência artificial, ou o aplicativo, ou o celular, ou a plataforma, controla. Se ele é controlado, ele não é autônomo. E não tem outras modalidades. Ele é empregado de quem? Do aplicativo. Das empresas. Da plataforma. Se ele é empregado, meu amigo, e essa é a minha concepção, ele tem direito a 13º. Né? Chegar em dezembro agora, mês de dezembro, agora já está quase chegando a época de pagar a segunda parcela. Ele teria direito. Ele teria direito a receber férias. Então o cara vai trabalhar a vida inteira. Mas aí a gente vai naquele conceito de empreendedorismo. O cara é empreendedor, ele compra um carro para trabalhar de Uber. Por favor, empreendedor do quê? Você financiou um carro que você não tem... Empreendedor é quando você tem dinheiro, você vai lá e empreende um negócio. Você não faz um empréstimo para poder comprar um veículo, para poder trabalhar, para poder sobreviver. Isso não é ser empreendedor. Isso é colocar na cabeça do trabalhador que e nem autônomo, né? Na verdade, isso é o que tem de mais precarizado. Né? O trabalho mais precarizado que existe hoje são os trabalhos de plataforma. Por quê? Você não é autônomo, porque autônomo, né? Você tem qualificação para ser autônomo. Não que o trabalhador não possa ser qualificado para aquilo que ele está fazendo. Sim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele é precarizado no sentido de que ele não tem proteção nenhuma. O que nós precisamos é da proteção. Vamos regulamentar. Aí a gente volta na história da regulamentação. Regulamentar não resolve? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o que você vai fazer? Você vai impedir que esses trabalhadores ingressem na Justiça do Trabalho, buscando o vínculo empregatício e os direitos de um trabalhador,
Né? Você vai impedir que eles ingressem com essas ações contra essas plataformas milionárias, muitas que lucram, muitas delas multinacionais, né? Que lucram com trabalho extenuante. Então, nós estamos fazendo o debate da escala 6x1. O debate da escala 6x1 é para quem tem carteira assinada, está registrado, tem férias, 13º. O problema é que essa história do debate do 6x1 não serve para o trabalhador de aplicativo. Porque o trabalhador de aplicativo não tem hora nem para parar. Ele pode rodar 24 horas. Acho que agora deve ter algumas regras ali. Só que o cara ele não trabalha. Ele trabalha um tempo na Uber e depois ele continua sua jornada no 99. Porque ele precisa comer. E muitos acabam trabalhando de entregador num determinado horário e em outro horário tem uma outra jornada também, um emprego formal de repente. A maioria, em alguns casos. Tem sim. E o que perde um emprego formal acaba tendo que fazer essa jornada extenuante. Ele trabalha num aplicativo, trabalha no outro, porque o que ele ganha ali não é o suficiente. E você tem o controle. Se você tem esse controle, Renato, se você tem esse controle, se tem alguém que controla ele está subordinado. Se ele está subordinado, ele é empregado. Então, eu acho que não é regulamentar. Acho que é fazer um debate sério, uma reflexão séria, ter coragem suficiente de pautar essas grandes empresas e falar o seguinte, veja bem, são trabalhadores ou não são? Óbvio que são trabalhadores. São empregados ou não são? São empregados da plataforma? São empregados do Mercado Livre? São empregados da Uber? Empregados do 99? Não são. Então o que eles são? Não é só regulamentar, nós vamos ter que garantir direitos básicos aqui. Tem que garantir uma contribuição previdenciária, porque esse povo não vai aposentar. Você está entendendo que eles estão trabalhando? O pessoal está trabalhando e não vai aposentar porque não contribui com o INSS e a plataforma não faz essa contribuição. Esse é um debate que está tendo. Esse é um debate. O Marinho, que é ministro do Trabalho, até já fez esse debate. Assim, como é que nós vamos fazer? Nós estamos criando um exército de trabalhadores precarizados. E aí no início da nossa conversa lá, você falou, como é que faz? Como é que o sindicato representa esse pessoal? Não representa? Como é que é isso? Isso é um desafio. Tudo isso está sendo debatido, na verdade. Esse é um desafio. Esse é um pessoal tão precarizado que não tem nem sindicato para poder discutir as coisas para os direitos desses trabalhadores. É claro, tem, por exemplo, lá o Sindicato dos Trabalhadores. Mas como é que se organiza esse pessoal? Esses trabalhadores, por conta própria, já fizeram um movimento. E hoje todo mundo depende de um Uber. Todo mundo depende de alguma plataforma. Eles já fizeram movimentos internos. Sabe? Então, assim, essa discussão ela é muito complexa. É um debate que nós precisamos nos aprofundar, porque muita gente que está nos ouvindo aqui agora possivelmente tenha que complementar a renda ou faz a própria renda só com trabalho em plataforma, mas não tem direito nenhum. Porém, está subordinado à plataforma. E aí? Ou seja, é um conflito, né? Porque você disse que legalmente, se não há subordinação, não há o vínculo de entendimento de ser um trabalhador, mas não é um empregado. Só que nesse caso há, né? Há esse vínculo. Renato, ou seja, quem trabalha no aplicativo não é uma coisa nem outra, né? Para efeitos de lei, estou dizendo. Não é nem empregado e nem quer dizer, não é nem empregado, ele não é autônomo, ele e não nem é autônomo, eventual, sabe, ele não está em nenhuma das modalidades. Mas a sua opinião, assim, esse debate tem que ser feito, claro, mas tem que ser feito em torno do quê? Garantir CLT, de repente? Na minha opinião, e aqui eu já estou chutando o balde. Pode chutar o balde aqui? Você pode. Na minha opinião, e a minha opinião não vale muita coisa, né? Mas a minha opinião é que esses trabalhadores são empregados. São empregados da plataforma. É o entendimento que eu tenho. São empregados. Então, a partir daí, seria CLT? Na minha concepção, eles têm que receber 13º, a plataforma tem que pagar o 13º para eles no final do ano, a plataforma tem que dar o direito de férias, pagar as férias mais 1/3, tem que recolher fundo de garantia, tem que recolher o INSS, porque esse povo precisa se aposentar. Ou se eles se acidentarem, eles precisam, no mínimo, poder contar com a Previdência Social. Porque eu acho que uma das coisas piores disso tudo é isso aí. Então, se você é subordinado, se você recebe um salário no final do mês, tem todos os requisitos de um empregado, seja PJ, seja trabalhador de plataforma, você é empregado. Você é empregado. E ser empregado não é coisa ruim. Claro ser empregado significa que você está
protegido. E a gente está falando sobre direitos e não sobre que não deve ser empregado. Se você é Evidente que deve, empregado né? e a empresa fala que você vai fazer 6 por 1, e esse é o debate que está sendo feito hoje no Congresso, o 6 por 1 pode acabar. Então, você tem proteção. Quem não é CLT não está protegido. Agora, o E trabalhador... você acha que a regulamentação não vai abraçar isso? Depende da regulamentação. Por que você quer feita, regulamentar? Né? Para garantir tudo isso. Não, mas exatamente. Então você não precisa regulamentar, você coloca todo mundo como CLT. Já fica definido que o trabalhador de plataforma é CLT. Por que querem regulamentar? Porque não querem, ou vamos falar assim, não, mas eles não são trabalhadores seletistas. É essa a questão, eles não têm as características de um empregado. É isso que os empresários estão dizendo. É isso que os representantes da plataforma estão dizendo. Eles não têm as características de um empregado. É isso que eles estão dizendo. E nós estamos dizendo o contrário. Eles têm todas as características de um empregado. Todas as características de um empregado. Sim. E por que eles querem regulamentar? Porque regulamentar fica mais fácil. Você vai regulamentar, você vai garantir um mínimo de direitos. Você vai garantir ali que eles possam ter o recolhimento previdenciário e, sei lá, uma jornada mínima ali de 11 horas, por exemplo, de 8 horas. Você vai falar, você vai poder trabalhar no mínimo 8 horas. Tá, e o restante dos direitos? E o FGTS? E o 13º no final do mês? E as férias? Ah, não, isso aí não. Isso aí não, porque não é CLT. Não, por favor. Né? Então, assim, esse é um debate que ele é muito sério. Ele é muito sério, nós estamos criando um contingente... Nós não, né? As plataformas milionárias estão criando um contingente de trabalhadores precarizados, e isso daqui 20 anos, daqui 30 anos vai ter um impacto enorme. Nós estamos criando um contingente de trabalhadores precarizados sem direitos que na velhice ou no momento de doença não vai ter onde escorar, não vai ter onde ficar, não vai ter onde se assegurar, não está protegido. Isso é muito sério. Bom, desabafei aqui, viu? Não, mas tem tempo ainda, continua. Desabafei na Rádio Paraíso FM. Continua que tem tempo, tá bom. Mas é interessante isso que você falou, porque para entendimento de lei, você explicou, né, sobre o que a lei define como cada um, como trabalhador, como empregado, como autônomo. Posso falar a definição de autônomo? Claro. Autônomo. Você sabe o que é o autônomo? Não um advogado que trabalha para alguém. Um advogado que tem o seu próprio escritório, ele é autônomo. Ele é autônomo. Ele é autônomo. Porque ele tem hora para entrar, ele não tem hora para entrar, ele trabalha a hora que ele quiser. Não tem hora para sair e não tem ninguém, não tem nenhum chefe, vamos colocar dessa maneira. O médico, o médico que tem a sua própria clínica, o fisioterapeuta que tem a sua clínica, o engenheiro que presta serviços aí para essas grandes, engenheiro civil, por exemplo, que presta serviço para as empreiteiras, né? O engenheiro de produção que trabalha dentro de uma fábrica e é chefe. E agora eu vou te fazer uma pergunta, para efeito de lei, tô dizendo, o médico que trabalha no SUS, por exemplo, no Hospital de Nova Odessa, ele não é autônomo, né? Porque existe um chefe ali, que é o prefeito. Não, ele é concursado. Ele é um servidor público. Ele é um servidor público. É claro que ele ostenta a qualidade de médico, né? Existe também aqueles que são comissionados e tal, também, como médicos, são contratados temporários, enfim. Todos são empregados, nesse caso. Mas para efeito de lei também? Sim, sim, só que não são regidos pela CLT, e depende do regime jurídico. Nós temos servidores públicos que são regidos, que são estatutários, e temos servidores públicos seletistas. Depende do regime jurídico que cada um se enquadra. Mas são empregados. E você vê, o servidor público que é estatutário, ele está protegido, ele tem um estatuto. Sim. O estatuto prevê um monte de direitos ali, vários direitos, às vezes até maiores do que CLT, depende do estatuto. Mas isso não quer dizer que todos os servidores públicos estão debaixo do mesmo guarda-chuva. Não, mas todos são empregados. Todos são empregados. Todos são empregados. É claro que existe uma diferença entre os empregados do serviço público, né? Tem um médico. O médico a gente sabe que ele vai ganhar um salário maior, mas ele tem hora para entrar. Ele não vai entrar a hora que ele quiser, ele tem jornada. Eu coloquei esse exemplo porque tem um médico do consultório particular que não. Que ele, né? Esse não. Ele pode ser autônomo, talvez ele tenha uma jornada menor do que a de outros empregados. Então, no momento que ele está ali no hospital e exercendo as atividades dele, ele é empregado. Na clínica dele, ele é autônomo. Ali na clínica dele, ele é autônomo. Para efeito de lei, são dois tratamentos diferentes. Se amanhã ele vai entrar com pedido de aposentadoria, por exemplo, ele tem garantido lá pela questão de ser servidor?
Tem, óbvio. Tem. É que a história do médico é diferente. Eu acabei dando o exemplo que você deu, eu fui junto, né? Mas você entende que esses trabalhadores, quando eles não respondem para ninguém, quando eles vivem do próprio ofício, eles são autônomos. Isso é autônomo. Né? Que não precisa nem muito longe para entender que é totalmente diferente dos de aplicativo, né? Ou plataforma. O pedreiro, o pintor. O pedreiro ele vai construir a sua casa, ou ele vai fazer para você uma construção. Nossa, esse mesmo não tem hora nem para entrar nem para sair. É ele que define. Ele que define a hora que ele vai. Você pode até não gostar. Fala, o pedreiro chega aqui às 9, sai às 3 da tarde. Bom, tudo bem, esse aí é um direito de eu não gostar, mas você não manda dele, ele não é seu funcionário. Se você quiser definir horário para ele entrar e horário para sair, então você vai ter que depositar o fundo de garantia dele. Você vai ter que, no final de 12 meses, pagar o 13º, as férias, porque ele não é teu funcionário. Ele é autônomo. Você está entendendo a diferença entre o autônomo? Claro. Agora, o trabalhador de aplicativo, por exemplo, ele não tem... Ele até pode escolher qual é o horário que ele vai trabalhar, mas se ele não cumprir com as regras que tem ali, ele vai ser excluído. Ele tem uma vigilância, ele tem alguém que o vigia e que controla. Por exemplo, se ele pensar assim, essa semana eu não vou trabalhar porque eu tô com dor de dente, ele vai ter problema. Bom, ele não vai receber, por óbvio que ele recebe por corrida, mas ele tem que... E além disso, acredito eu que ele vai ter algum problema. Tem regras mínimas ali, tem regras que ele vai ter que cumprir, ele vai ter problema, depois ele vai ser sancionado. Sabe? Ele tem que cumprir. Então, Renato, a gente precisa diferenciar sim. Tá? Quem é o autônomo, quem é o empregado, quem é o trabalhador eventual, né? E eu hoje entendo que nós estamos caminhando para uma situação de falta de proteção para os trabalhadores. E a melhor solução para isso, na sua opinião, seria enquadrar esses trabalhadores em CLT? Olha, Renato, isso não é ser socialista, tá? E assim, socialista é uma outra história. O socialista fala assim, olha, nós queremos que nós vamos expropriar todos os patrões, os meios de produção vão ser do Estado não, nós estamos falando um conceito capitalista ao extremo, que é o trabalhador empregado. Na minha concepção, nesse conceito os trabalhadores precisam... Quem é subordinado, seja a uma pessoa física, jurídica, uma plataforma, quem é subordinado recebe salário, não pode se fazer substituir por outra pessoa. Essa pessoa tem que estar protegida de preferência pela CLT. Tá? E mais além, né? Falando o que tem no meu coração tem que ser seletista mesmo, raiz. E a Justiça do Trabalho, ela já chegou a reconhecer em alguns casos a relação de emprego entre o Uber e a plataforma. Falou, não, isso aqui é empregado, então vocês vão pagar. Parece óbvio, né? Já teve decisões favoráveis nesse sentido. E não é tão difícil de imaginar isso. Porque já teve decisões favoráveis em que a CLT, a Justiça do Trabalho diz o seguinte, esse cara não é PJ. Ele não pode se fazer substituir por ninguém, ou seja, você não pode mandar alguém trabalhar no meu lugar, você não pode fazer isso. Você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você recebe um salário no final do mês. Você tem alguém que manda em você é empregado, você não é PJ. E a Justiça do Trabalho falou, não, esse aqui é empregado. Vocês vão pagar todos os direitos dele que não foi pago até hoje. Trabalhou 5 anos como PJ, então na verdade... Isso aí, para quem está ouvindo a gente de repente não se ligue, é a chamada jurisprudência, né? Quando tem uma decisão... várias decisões reiteradas dos tribunais, né? Então nós temos a vara do trabalho aqui, né? E no segundo grau, o tribunal. Várias decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido formam uma jurisprudência, que são os entendimentos dos tribunais. Então, há jurisprudência nesse sentido, em dizer que, olha, se há os requisitos que caracterizam um trabalhador como empregado, haverá o vínculo. Se houver o vínculo, esse trabalhador não é PJ, ele é CLT, ele tem que receber todos os direitos. E aí os trabalhadores buscam a Justiça do Trabalho. Agora, pegando um gancho, dá tempo? Vamos ter que encerrar. Poxa. Esse bloco tem mais um. A gente encerra. Tá bom? Daqui a pouco... Estão querendo acabar com a Justiça do Trabalho. Daqui a pouco a gente retoma mais esse debate. Vamos lá. Com o Thiago Beroco. Já voltamos. Aqui é bem melhor. 90,9. Aqui é bem melhor.
Ei, escuta só, você já tem o aplicativo da Paraíso no seu celular? Como? Ainda não? Então baixe agora mesmo na Google Play. Paraíso FM 90.9. Paraíso FM 90.9. Precisando de vans, micro-ônibus para suas viagens, transportes de estudantes, funcionários, excursões ou turismo? A Aviação Travel disponibiliza veículos executivos, garantindo mais conforto em suas viagens. Faça um orçamento. Telefone WhatsApp 19 99305 1820. O nosso prazer é servi-lo. Vale dos Lírios. Tá na Paraíso. Carol Modas. Roupas e calçados, adulto, infantil e senhoras. Rua Rio Branco, número 1045, Jardim Santa Rosa, Nova Odessa. Telefone 3466-1813. Carol Modas. Consultório Dr. Rodolfo Pinheiro. Fisioterapia totalmente individualizada. Flexibilidade de horário e excelente localização. Rua 13 de Maio, número 40, Centro de Nova Odessa. Próximo à rodoviária. Atendemos fisioterapia ortopédica, neurológica, acupuntura e atendimento domiciliar. Telefone WhatsApp 199-9111-4640 ou acesse o site www.rodolfopinheirofisio.com.br. Aqui tem alegria todo dia, na 90,9. Paraíso FM. Estamos de volta com o Thiago Beroco, papo muito bom aqui sobre direitos trabalhistas. Estamos ao vivo lá no Facebook também. Rádio Paraíso FM, você nos assiste além de nos ouvir. Lembrando que a live vai ficar disponível depois também, durante a semana, para quem não pôde acompanhar agora ao vivo. Durante a semana também estarei repostando no YouTube do canal. YouTube do canal é ótimo. Do YouTube do programa. É o Sábado Interativo lá no YouTube. A live está lá na íntegra para você curtir lá também. E agora vamos retomar aqui a conversa com o Beroco. Antes, só mandar aqui mais uma rodada de agradecimentos. E aí você já deixa um gancho aí para aquilo que a gente estava falando no fim do bloco anterior e que você disse que ia continuar o debate, que era sobre... Querem acabar com a justiça do trabalho. Isso, querem acabar com a justiça do trabalho, mas acho que não vão conseguir. Vamos fazer o debate. Vamos fazer o debate, é isso aí. Muito bem, vamos lá. E agora só mandar aqui um abraço pro pessoal da SR Embalagens. Agora há pouco eu falei sobre o Dr. Rodolfo Pinheiro, que está com a gente desde o começo, desde o primeiro programa. O pessoal da SR Embalagens também apoia a gente desde o primeiro programa, nesses 9 anos, quase 9 anos no ar. Lá na SR você encontra tudo que precisa na questão de descartáveis em geral. Tem embalagens, você que trabalha entregando lanches, marmitas, doces e salgados, trabalhadores que a gente falou aqui, né? Durante o programa, você encontra lá na SR também produtos sanitários, sacolas, sacos plásticos, sacos para lixo e muito mais. E também tem talheres, copos, pratos descartáveis. Se você quer montar aquela sua festinha caseira, reunir os amigos, agora época de fim de ano, são comuns as confraternizações, já são várias que todo mundo faz aí. Procura lá no pessoal da SR Embalagens, que você vai encontrar preços justos com ótimas condições, tá bom? O pessoal da SR Embalagens está na rua Heitor Penteado, número 111, ali no centro, pertinho do IZ. E o telefone é o 3476-5365. 3476-5365, pessoal da SR Embalagens, obrigado pelo apoio. Agradeço também agora o pessoal da MC Calçamentos, novamente, Márcio, Sueli, família, sempre ligado com a gente. A MC é uma empresa que desenvolve um trabalho na questão de reparos, reformas e consertos em calçadas. Oferece também serviço completo de limpeza de terreno, que vai desde o pré até o pós-obra, ou seja, eles preparam a obra, executam em si, né? E antes de ir embora também cuidam da limpeza, deixando tudo limpo para você utilizar. Pode ser estabelecimento comercial, pode ser residencial. E agora, recentemente também, incluído aí no leque de serviços oferecidos pela MC, uma nova opção, que é a questão do descarte, né, adequado de pequenas quantidades de entulho. Você está aí com pós-obra na sua casa e tal, e o que orçou já da questão de descarte de entulho é caro e quer algo mais acessível, sem perder, claro, a qualidade.
procura lá o pessoal da MC, que se for pequenas quantidades, eles vão fazer esse descarte adequado e ideal para você, tá bom? Chama eles lá no Instagram para mais informações, é o @MC_calçamentos, e lá você vai encontrar fotos e vídeos de serviços já realizados. Fica na Rua Heitor Penteado, número 111. Pessoal, muito obrigado pelo apoio do pessoal da MC Calçamentos aí ao Sábado Interativo. Agora, fechando essa rodada, pessoal da Stefano Mecânica Automotiva, brigadão aí pelo apoio mais uma vez do Stefano e todo o seu time. Lá você encontra tudo que precisa na questão de problemas aí relacionados ao seu veículo. Trabalham com freios, suspensão, troca de óleo, carburadores, injeção eletrônica, motor de partida, alternador e motores em geral. Contam com os melhores e mais modernos equipamentos para diagnóstico, tornando tudo mais dinâmico, tudo mais rápido para você aproveitar, tá bom? Vamos direto no ponto, diminuindo aquela lógica de tentativa e erro, né? Isso é positivo para você, porque economiza tempo e dinheiro, e para eles, porque assim podem atender uma demanda maior e, consequentemente, ter um faturamento também maior, tá bom? Obrigadão aí pelo apoio da Stefano Mecânica Automotiva, que deixou um convite, o Stefano e todo o seu time deixou um convite para a audiência do Sábado Interativo, que é a avenida, que está na Avenida Dr. Ernesto Provas 918, no Santa Rosa. Qual convite é esse? Para você tomar aquele cafezinho gostoso, feito na hora, preparado com muito carinho pelo Stefano e todo o seu time, tá bom? Quer mais informações? Chama lá no Zap, que é o 1999747 8286, 19997478286. Bom, estamos de volta aqui com o Thiago Beroco, 2h38 agora. E estão querendo acabar com a Justiça do Trabalho, senhor Thiago Beroco? Pois é, Renato, e não é de hoje isso, viu? Há muito tempo já que um grupo de deputados ligados aí ao empresariado querem acabar com a Justiça do Trabalho, porque o direito do trabalho, o processo do trabalho, é um ramo especializado do direito. Sim. Então, e há princípios que regem o direito do trabalho, e eu já encerro esse debate, mas assim, há princípios que regem o direito do trabalho que não são princípios apenas que funcionam aqui no Brasil, são princípios que norteiam o direito do trabalho no mundo todo. Então, o direito do trabalho, ele é um ramo especializado. Não dá para ele ser debatido na justiça comum, lá na justiça estadual. E por isso que existe a Justiça do Trabalho. Ali tem lá o Tribunal Superior do Trabalho, né? Os TRTs, as varas do trabalho. Bom, e funciona no Brasil, né? Funciona no Brasil, funciona bem. Funciona, é claro que às vezes... mas aí, enfim, quando o trabalhador tem um direito violado, tudo isso que a gente falou aqui, o trabalhador que é Uber, o trabalhador pejotizado, ele entende que isso é uma fraude. Onde ele vai discutir essa fraude? Na Justiça do Trabalho. Fui mandado embora, não pagaram meus direitos. Onde que eu vou discutir isso aí? Na Justiça do Trabalho. Fiz horas extras e não me pagaram, ou eu trabalhava e recebia por fora, né? Eu recebia um por fora ali todo mês. Eu trabalhava numa condição insalubre e não recebia adicional de salubridade, ou condição periculosa e não recebia o adicional de periculosidade. Ou eu estou gestante, né? E a empresa me mandou embora. Ou eu adquiri um problema de coluna, fui demitido. Onde é que eu vou discutir tudo isso? Eu estou dando poucos exemplos, tem que ter um monte de exemplos. O leque é grande, né? Onde é que eu vou discutir isso? Na Justiça do Trabalho. Onde é que eu vou tentar resguardar os meus direitos? Na Justiça do Trabalho. Então, e recentemente eu estou falando acho que uma semana atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, mais de 60 deputados colheram as assinaturas necessárias para um projeto de emenda constitucional. Não é uma PEC ainda, vai passar pela Comissão pela Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça da Câmara, mas começam a sinalizar, começam a criar uma proposta de emenda constitucional para o fim da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Quem? Olha, inúmeros deputados, e aí eu fico, na verdade, mais de 60. E o que me causa, assim, às vezes, espanto, eu acompanho vários trabalhadores nos estados, eu tenho muitos trabalhadores, né, assim, aqui no meu WhatsApp. E aí eu vejo, e me causa espanto às vezes. Houve várias situações em que nós atuamos na defesa do trabalhador, conseguimos garantir que o direito dele fosse resguardado,
conseguimos garantir que o direito dele fosse resguardado lá na Justiça do Trabalho, o juiz deu a ele aquilo que nós pedimos. Então, por exemplo, sei lá, o cara adquiriu um problema na coluna, foi demitido, a gente conseguiu reintegrar, por exemplo. E conseguiu uma indenização. Tem trabalhador que pegou uma indenização, não é que é boa, né? Mas que é condizente à redução da capacidade de trabalho. Nós conseguimos. Esse mesmo trabalhador é o que posta no status dele algo a favor de um deputado. Eu vi lá, ele postando algo. E é o mesmo deputado que votou, que deu a assinatura dele pelo fim da Justiça do Trabalho. Eu acho assim uma contradição. Foi na Justiça do Trabalho que ele conseguiu ter o direito, e o deputado que ele apoia e faz propaganda é aquele que quer o fim da Justiça do Trabalho. É contraditório e assustador. Por que isso acontece, na sua opinião? Olha, Renato, eu acho que talvez uma desinformação, porque eu já me vi. Antigamente eu gostava mais de debater, sabe? Hoje eu gosto, hoje menos, bem menos. Mas eu já entrei em rodas de conversa que, com poucas coisas que a gente falou, como essa que nós estamos conversando aqui, o cara, não que mudou a opinião dele, mas ele já recuou e ficou reflexivo. Porque ele não tinha as informações necessárias. Então, eu acho que há uma desinformação. E por que tem desinformação, sendo que todo mundo tem um celular na mão? Eu acho que pode para contribuir. Eu acho que há uma desinformação e há também uma desformação, no sentido de formar o trabalhador entre, consciência de classe, entender os seus direitos, entender as questões. Mas é claro que isso é um debate um pouco mais sociológico do que jurídico, mas eu digo assim, mas faz parte também, né? Faz parte também desse debate. Isso aqui, isso aqui que está na minha mão, quem está nos assistindo está vendo, né? Quem está ouvindo não está, porque é o aparelho celular. O aparelho celular. Ele contribui pouco para que as pessoas tenham informações. Na verdade, aqui tem mais fake news do que qualquer outra coisa. As pessoas não fazem, Renato, e eu me incluo dentro. As pessoas não leem mais um jornal. Mas não precisa mais ler um jornal impresso. Não, tudo bem, não precisa ler impresso, mas faça assinatura do jornal. Paga ali, sei lá, não sei se é 10 reais por mês. Tem aplicativo são 5 reais. As pessoas não leem jornal. As pessoas não leem um livro. E eu não estou falando que tem que ler o livro de papel. Tem livro digital, já que gosta de ficar com o celular todo dia, toda hora, e não tira o celular pra nada, vai com o celular no banheiro, só não toma banho. Alguns até banho tomam, porque tem a proteção. Tem proteção, ou tem algum celular que é a prova d'água. Então tem que usar para alguma coisa que é útil na vida, do tipo começar a entender um pouco dos nossos direitos. Então, os sindicatos também têm culpa. Houve um tempo que havia uma atuação muito firme dos sindicatos. Na formação. Na formação. Tinha cursos no sindicato, mas não é curso só para qualificar a pessoa para trabalhar em algum lugar. Era curso para que você adquirisse conhecimento sobre a vida, sobre os seus direitos, sobre o que está acontecendo na conjuntura. Então, nós estamos vivendo um período difícil de precarização dos direitos trabalhistas, com essa história da uberização, e do trabalho também, da pejotização, do trabalho em plataforma, da retirada de direitos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retirou direitos, precarizou direitos. Nós estamos caminhando para uma situação difícil e agora, para piorar ainda mais a situação, essa história do fim da Justiça do Trabalho. Nós temos que entender o seguinte, como diria o Ricardo Antunes, nós que temos uma condição de vida um pouco melhor, nós não somos empreendedores, não. Nós não somos empresários. Nós temos que entender que nós somos classe trabalhadora. Nós temos que entender que nós estamos muito distante do milionário. Mas não é pouco distante, nem a pessoa que está nos ouvindo aí ganha... Nem mais ou menos. Não, quem ganha 20, 30 mil por mês, que eu acho que é razoável, né? Você tira isso dentro da tua empresa, ou você ganha isso porque você é um trabalhador ali qualificado, etc. Você ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil. Olha... É interessante, mas mesmo assim está longe. Você está muito distante do milionário. Então, para nós que estamos distante do milionário, do bilionário, dessas empresas multinacionais, nós não temos outro caminho. O caminho é lutar pela manutenção dos nossos direitos. Esse é o caminho. E aí
nós temos que, não dá para ficar, por exemplo, postando coisa de deputado que é contra a justiça do trabalho e é contra os direitos dos trabalhadores, é contra a aposentadoria, porque votou votou na reforma previdenciária, é contra os direitos dos trabalhadores, votou lá na reforma trabalhista. É uma questão de consciência, também ajuda a ter direito. E você falou sobre as votações, eu acho que o que contribui, claro que não é só isso, mas o que contribui também para toda essa precarização do trabalho foi a reforma trabalhista aprovada alguns anos atrás, que ajudou muito para que isso acontecesse. Eu posso dar assim, muitos exemplos. O que a reforma trabalhista fez de ruim. Por exemplo, banco de horas é um negócio que ninguém quer fazer. Você sabe por que ninguém quer fazer? O pessoal às vezes fala que quer, mas não quer. Porque o banco de horas ele é assim, você vai trabalhar horas a mais, então você tem uma jornada lá de trabalho, 8 horas, 6 horas, você depende da jornada, né? Sim. Você vai trabalhar horas a mais e essas horas que você trabalhou a mais você não vai receber como extra. Você vai receber teoricamente como horas de descanso. De descanso. Só que aí o patrão começa a pedir para que você faça um monte. E você vai fazendo. Só que a hora que você quer tirar, você não tira. Ou seja, você vai tirar, mas é a hora que a empresa define que você vai tirar. E às vezes pede para você sair numa hora que você nem está precisando ou não quer. E isso já gerou muitos debates na Justiça do Trabalho. Inclusive, porque as horas que o trabalhador tem a receber em descanso, nem sempre é as horas que ele fez. Porque tem uma série de confusões. Isso é comum acontecer. Então, banco de horas é um negócio que ninguém gosta. Por isso, antes da reforma trabalhista, você só podia fazer banco de horas se tivesse acordo com o sindicato da categoria. Hoje não, depois da reforma trabalhista. Hoje, se o patrão quiser, ele pode fazer um acordo com você de banco de horas. Não precisa da autorização do sindicato. Basta ele fazer um acordo com você. Você tem condições de falar para ele que você não vai fazer banco de horas? Se você falar que não vai fazer, ele vai te mandar embora. Então não é acordo, é imposição. Então hoje, se o patrão quiser, ele pega um documento e fala, assina aqui que você vai fazer banco de horas, esse é um acordo de banco de horas. Acordo significa que as partes estão de acordo. Aqui não tem acordo, aqui tem imposição. Imposição de uma parte sobre a outra. Aliás, para mim, essa grande armadilha da reforma trabalhista é essa, que ela gera na cabeça das pessoas uma impressão, uma falsa impressão de que eu vou ser autônomo agora das minhas decisões, porque eu vou negociar, mas essa negociação não acontece em igualdade de condições, evidentemente, né? Essa negociação não existe. Ela não existe, é uma imposição, né? Como é que o empregado negocia com o patrão? Não tem como. Só que você só consegue colocar isso na cabeça do trabalhador se tiver consciência de classe, se tiver o que hoje não temos. Então é uma armadilha que não tem muito por onde sair. E você sabe que, olha, qual que foi o grande argumento para se fazer a reforma trabalhista? A gente se lembra. Olha, nós precisamos fazer a reforma trabalhista para diminuir um pouco os direitos, porque hoje no Brasil tem muito direito. E isso vai dar emprego. Olha, a reforma aconteceu em 2017. Nós ficamos longos períodos, um longo período, sem que houvesse o aumento do emprego. Um longo período. Inclusive, aqueles que fizeram a reforma trabalhista e que apoiaram ela nos seus governos não conseguiram diminuir o desemprego. O desemprego diminuiu agora, Renato. E é interessante, porque aí você me corrija se eu estiver errado, porque evidentemente que você é especialista na área. Mas, por exemplo, as pessoas falam assim, quando os índices, por exemplo, de desemprego hoje são a mais baixa média da história, né? Desemprego hoje no Brasil. Nós estamos, acho que um pouco mais que 5%. Que é a menor índice taxa da história. De desemprego, menor taxa de desemprego. As pessoas se defendem e falam assim, lógico, por causa da uberização, porque tem muita gente informal e tal. Mas aí você me corrige se eu estiver errado. Essas pessoas informais, elas estão dentro desses 5%. Porque as pesquisas de desemprego são feitas em torno de quem busca emprego, né? Quem busca emprego não encontra emprego é a pessoa que entra nessas estatísticas. Eu preciso dar uma olhada lá em como foi feito, mas eu acho que tem algo aqui que é importante dizer. É claro que eu tenho uma posição com relação ao governo, né? Todo mundo sabe, eu sou a favor do governo. Agora, a questão é a seguinte, independente disso, nós temos que ver, nós estamos numa situação não de pleno emprego, né, mas de taxa de desemprego muito pequena, só que a questão é a seguinte, qual é a qualidade dos empregos que estão sendo gerados? O salário hoje é muito baixo, o salário é baixo, a gente aqui no intervalo estava falando, né, o pessoal que trabalha em supermercado, puxa vida, né, um pessoal que sofre demais, não tem hora para nada, não consegue descansar, né,
e a maioria deles nessa escala 6x1. Ganham salários baixos, a maioria, né? Salários baixos. E aí, vejam, eu ia até falar assim, no nosso intervalo aqui, só consegue descansar nas férias. Mas fazendo uma reflexão bem real, nem nas férias. Porque o salário é tão baixo que o valor das férias também será baixo e não lhe dará condições para que ele possa, por exemplo, fazer uma viagem, ficar aí os 30 dias descansando, 20 dias que seja. Não dá. O salário não permite. O valor das férias que ele pega é o que ele vai utilizar, aquele 1/3, né? O terço ele vai acabar utilizando para pagar as contas que estão em atraso. Há uma precarização dos direitos e um rebaixamento do salário. As coisas estão difíceis. E como é que a gente faz para mudar? É aquela história do início. Vai ter que ter mobilização, mas tem que ter mobilização para coisa séria, né, gente? Nós temos que sair na rua para lutar pelos nossos direitos, né? Para lutar contra a precarização dos direitos trabalhistas, por melhores trabalhos, por maiores salários. E aí, infelizmente, né, a gente não quer, mas às vezes a greve é o único mecanismo. Às vezes você tem um patrão que paga um salário baixo e tem condições de pagar um salário maior. Se você fizer greve, às vezes ele escuta, né, porque ele vai diminuir a produção dele. A greve é um mecanismo de melhora dos direitos dos trabalhadores e de conquistas. Alguns trabalhadores metalúrgicos, né, você pega algumas empresas, principalmente essas empresas montadoras, você um trabalhador que trabalha lá numa montadora, ele ganha bem porque a empresa é grande, coisa nenhuma. Pega a empresa montadora que nós temos aqui próximo, aqui em Piracicaba, por exemplo, daí para lá, você vai ver que o cara não está ganhando um salário grande, ele está ganhando um salário mais ou menos igual a um salário de uma empresa pequena. O que garante, por exemplo, que um empregado de uma montadora de Sumaré ganhe mais do que um empregado de uma montadora de Piracicaba? A mobilização, a organização, a capacidade de fazer luta, que o seu sindicato tem e que o trabalhador tem. Se ele faz greve, ele conquista. Se ele não faz, ele vai ficar somente com aqueles direitos que estão ali. Eu não falo demais, né? É isso, imagina. Faltam 5 minutos ainda e já que nós estamos nesse clima, eu queria que você desse suas considerações finais. E lembrando, né, esse debate não se encerra por aqui, é um debate vivo, né, um debate que continua. Por isso que eu gosto de sempre, uma vez por ano, pelo menos, te convidar aqui para a gente atualizar esse assunto, porque sempre tem muita coisa que acontece. Então eu queria que você deixasse as suas considerações finais e desejar que você possa voltar aqui várias vezes para que a gente continue esse debate, que é sempre muito interessante. Eu espero também que a gente tenha cumprido nosso papel enquanto compromisso do programa e da rádio, como uma rádio comunitária, né, de levar informação de qualidade com responsabilidade para as pessoas. Aqui a gente não quer doutrinar ninguém, quer só levar informação e esperar que você, através dessas informações, crie a sua própria consciência de opinião mesmo, né? Mas com informações sérias, pessoas profissionais e responsáveis. Renato, olha, eu queria apenas agradecer, né? Agradecer a oportunidade de poder fazer um papo, né? Fazer aqui uma reflexão. Nós não somos os donos da verdade nunca, né? Então há talvez advogados que têm opiniões diferentes da minha. Sim. A mesma área que a sua, inclusive. A mesma área. E esse espaço aqui é um espaço muito democrático, né? Que possibilita esse debate. Eu, como disse desde o início, eu me defino como alguém que faz a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. O meu desejo é que todos os trabalhadores pudessem ter uma vida digna. E para isso haverá necessidade de que a gente se mobilize, de que a gente se organize, de que faça aí alguns movimentos. A gente nunca quer o conflito. Eu nunca quero o conflito, mas às vezes o conflito é necessário. Nós não queremos entrar numa rota de colisão com o patrão, com o empresário, não é? Porque ele gera um emprego, etc. Não é esse o debate, né? Nós não queremos isso, mas nós queremos que seja concedido ao trabalhador dignidade. E infelizmente, às vezes, a dignidade só vem com a organização, só vem com o esforço do trabalhador, não de trabalhar, mas de poder enfrentar o patrão. Na greve, na mobilização, e assim também será com relação ao fim da escala 6x1, vai ser necessário. As famosas consciências de classe, né, elas são necessárias. São necessárias. Agradeço a oportunidade, espero que todos aqueles que estão nos ouvindo ou que tiveram a oportunidade de assistir esse debate possam ter um Natal feliz,
harmônico, que não falte nada a ninguém, né? Esse é o nosso desejo, fundo do coração, e que o ano que chega, o ano de 2026, o importante, ano eleitoral e de Copa do Mundo também. Ano de Copa do Mundo, ano eleitoral, que a gente saiba fazer boas escolhas para que a nossa vida melhore cada vez mais, né? Para que a nossa vida possa cada vez mais ir para frente com mais direitos e, se tudo der certo, com o fim da escala 6x1. É isso. E aí você vai voltar aqui para contar pra gente em primeira mão quando isso acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer o ano que vem. Tô esperançoso, também defendo essa questão, não só ela como a redução da jornada, embora eu acho que uma coisa está conectada na outra, né? Eu acho pouco provável que uma passe e a outra não. Acho que se for para passar, passam as duas. Tô bem otimista, né? Você fez uma cara assim, ele tá otimista, mas eu sou bem otimista mesmo, assim, por natureza. E o Ariano Suassuna falava, né, que você não pode ser nem otimista e nem pessimista, você tem que ser um realista esperançoso. E é aí que eu me enquadro. Eu só acrescento a sua frase, se houver tempo, claro, a do Frei Beto. Né, para ser realista, esperançoso, é bom sempre lembrar, como diria Frei Beto, que o governo, o Congresso, é que nem feijão, só funciona na pressão. Então, para que a esperança aconteça, nós vamos precisar enquanto não tivermos consciência de classe, para votar melhor também, né? Porque isso ajuda. Bastante. Mas enfim, isso é o outro, tá vendo? Dá um outro programa. Renato e a todos, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Fica aí para nós fazer uma foto. Opa.